Boa noite, gente, meus queridos, minhas queridas. Vamos começar a aula de Sociologia, por onde seja. Vamos lá, onde tudo começou. Tá? A Sociologia originou-se já grande parte da ambição da filosofia para explicar o desenvolvimento da história humana e das crises sociais do século XIX na Europa. Tá? Voltando um pouco mais longe no tempo, observa-se que os sofistas gregos contribuíram indiretamente para o surgimento da sociologia. Quem assistiu a aula de ontem vai fazer uma ligação, tá? A filosofia com a sociologia vai começar a ligar as coisas, gente. Pois abriram caminho para o entendimento da ordem social como domínio regido por princípios específicos, apontando para a existência das leis sociais reconhecidas como produto próprio do homem, independente de fatores sobrenaturais. Gente, vocês têm que entender que são três matérias que estão, não vou falar diretamente ligadas, mas que estão ligadas, tá? Então vocês vão ver nomes se repetindo, tá? Muitos nomes vão se repetir. E prestem atenção, separem aí caderno e caneta, que vai ter coisa que eu vou falar, ó, IPC, importante pra caramba, que é matéria que cai em prova, tá? Que é coisa que cai em prova. Então fiquem atentos, que eu vou falar, ó, IPC, importante pra caramba, isso é coisa que cai na prova, tá bom, galera? Então vamos dar continuidade. Aí os primeiros pensamentos sobre o assunto nunca tiveram êxito, tá? Era especulação, a deuses, heróis, tinha que explicar fenômeno e não tinha fundamento, né? E foi muito calcada na filosofia e na religião. No século XVI, a Igreja, por meio da autoridade do Papa, entrou em conflito com os protestantes, gerando a Reforma. Aí começou a se desenvolver a sociologia, aí veio Galileu Galilei, Francis... Gente, olha aqui, ó. Começou o IPC, tá? Olha lá, quem começou a desenvolver a sociologia? Vamos lá, bota lá o IPC. Quem começou a desenvolver a sociologia? Olha lá, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton. Qual foi o século, professora? Século XVI, tá? Então, bota lá. IPC. Quem começou o desenvolvimento? Tô fora. IPC. Quem começou a desenvolver a sociologia? Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, tá? No século XVI, tá? Somente no século XVI surgiram escritores que tratam problemas da vida em nível mais realista, tá? Maquiavel, com O Príncipe, que é o livro. Thomas com Mouros. Gente, ó, bota aí no IPC o nome desses caras aí, tá? Ó, escritores, tá? Esse cara aqui, ó, Maquiavel, bota aí no IPC. Nomes importantes, tá? Vocês da sociologia. Bota aí, IPC, nomes importantes da sociologia. Maquiavel. Nome da obra dele, O Príncipe, tá? Colocou? Colocaram lá? Aí vai colocar Thomas Mouros, Utopia,
Tommaso Campanella, Campanella com Cidade do Sol e Francis Bacon, tá? Com Nova Atlântica. Mais tarde, obras básicas deram grande contribuição ao desenvolvimento das ciências sociais, como Elógio, A Loucura e Erasmo Roterdã e o Leviatã de Thomas Hobbes, tá? A Nova Ciência de Jean-Baptiste Vico enfatiza que a sociedade é... Anota o nome desse cara aqui, tá? Vamos lá. Jean-Baptiste Vico. Ele entrou com a Nova Ciência, tá? Depois eu vou querer saber lá no grupo quem tava anotando, hein? A Nova Ciência de Jean-Baptiste Vico enfatiza a sociedade, que a sociedade é subordinada às leis definidas, que podem ser descobertas pelo estudo e pela observação, tá? O contrato social de Jean-Jacques Rousseau, já no século XVIII, considera o estado natural e basicamente selvagem sem o homem, ficando ratificada a importância da influência da sociedade na vida do indivíduo. Ai, gente, eu já falei que eu não vou ficar aceitando, não vou admitir aluno depois do horário que a aula começar. No século XIX, o movimento do pensamento que deu condições para a gênese da sociologia era alicerçado em duas correntes: organizacionismo e positivismo. A primeira era idealista e contra empirismo e preocupava-se com a teoria. Já a segunda era basicamente empírica, preocupava-se com o método. Por isso, elas se completam. A pré-história da sociologia pode se compreender entre 1750 e 1850, uma etapa de 100 anos que engloba parte do século XVIII e parte do século XIX. Gente, vocês percebem que a sociologia é uma coisa bem atual, tá? Vai vir agora o nome de pessoas que vocês vão ter que anotar, tá? Nome de pensadores, tá? De destaques da sociologia. Também são destaques da história, são destaques da filosofia. Esses caras são destaques nessas 3 matérias. Então, bota lá mais um importante pra caramba. No século XIX, esses caras aqui, ó: Auguste Comte, Herbert Spencer, Gabriel Tarde e principalmente Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses caras, vocês, quem se aprofundar nos estudos, né, conforme vocês forem estudando comigo, vocês vão ver sempre, toda hora o nome deles vai ser repetido. Então, fixa o nome desses caras aí, bota no IPC, tá? Auguste Comte, Herbert Spencer, Gabriel Tarde, Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Eles investigaram os fenômenos sociais com uma visão totalmente científica. Os caras foram anos e anos investigando o homem, a sociedade, estudando, filosofando, e para ter o resultado que a gente tem hoje, tá? Esses pensadores obtiveram uma nova dimensão, tá? O tratamento objetivo, científico da sociedade, tá? E a sociologia foi dividida em 4 etapas, tá? Em 1839 e 1875, os trabalhos de Comte e Spencer. No final do século XIX, os primeiros 25 anos do século XX até os dias de hoje, caracterizado pela essência do vasto campo de proposições empíricas, tá? O segmento da sociologia surgiu no contexto de 2 importantes revoluções: Revolução Francesa
Vocês prestem muita atenção. É muita coisa uma ligada na outra, tá? No século XIX, essas revoluções são marcos da passagem da sociedade tradicional para a pré-capitalista para a sociedade moderna, fato que provocou intensas e profundas mudanças sociais. Gente, se não tivesse a revolução da indústria, a revolução francesa, a sociedade não ia evoluir, as coisas não iriam para frente, tá? Então a sociologia evoluiu e se alteraram definitivamente. O comportamento, entendeu? Aí a sociologia começou a estudar as relações sociais, forma de associação, considerou as interações, tudo, tá? Abrangendo os estudos do grupo, os fatos, a divisão da sociedade, camadas da mobilidade, tudo que envolvia o homem, tá? A competição, o conflito, tudo. Em 1887, após muitos impedimentos, a sociologia foi, enfim, elevada oficialmente à categoria de ciência, tá? No sentido amplo de estudo da sociedade. A denominação de ciência foi utilizada. Senhor, tá atrapalhando a minha aula. Estudo Sociedade, denominação ciência, utilizada pela primeira vez em 24 de dezembro de 1824. Gente, para vocês verem, não tem nem 100 anos de reconhecimento ainda que a sociologia foi reconhecida como ciência, tá? Considerada essa data, não, já fez 100 anos, desculpa, 824, é mais velha que meu pai. Considerando, é porque é complicado. Aí, como ciência tem então quase 2 séculos de existência. Os maiores. E, gente, é 1824, a professora tá vendo 1924. Olha, louca. Eu tenho que trocar meu óculos com urgência. Então, os teóricos da sociologia foram. Gente, aqui, olha só, outro IPC, tá? Os teóricos da sociologia foram Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Bota lá. Os teóricos da sociologia foram Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses caras aqui, ó, IPC, tá? São os maiores teóricos da sociologia. E não só na sociologia. Vocês, é o que eu tô falando, vão ouvir o nome desses caras em um monte de matéria, tá? História, filosofia. Se alguém tiver vontade de fazer pedagogia, letras, esses caras também mandam muito aí. Literatura, tá? Esses caras são. Nossa. São esse Karl Marx aqui, esse Emile Durkheim aqui, então são. Esse Max Weber. Gente, esses caras aqui, eles são fenomenais, eles são revolucionários que trouxeram a revolução assim de forma extremamente grandiosa para nossa humanidade. Eles contribuíram de uma forma extraordinária, muito gigantesca para nossa educação. Eles são esse Karl Marx, esse Emile Durkheim, esse Max Weber, eles são gigantes. Os caras, eu acho que, rapaz, eu não sei, a mente deles era gigantesca, tá? Então, a evolução da sociologia foi caracterizada por esses pensadores, tá? Eles são os maiores teóricos, tá? Mas da sociologia, filosofia também, são muito bons os caras, tá? Mas houve outros também. Saint-Simon, Herbert Spencer, L.T. Hobsbawm, Simmel, von
Esse estudo da sociedade hoje divide-se em diversas áreas, entre elas sociologia política, tá? Que analisa as bases da sociedade, sociologia da religião, que estuda a natureza do fenômeno e a religião, sociologia da arte, que estuda as relações entre artes e diversas manifestações artísticas. E vamos começar a nossa apostila, né? Gente, sinceridade, se fosse na sala de aula não vai entrar, não vai entrar mais. Eu vou conversar seriamente, porque eu não tenho tolerância de tempo. Já tem 15 minutos que a aula começou. Tá. A sociologia é parte de um grupo dominado por ciências sociais. Porque até o final de abril. Vamos fechar, por favor. Já entrou atrasado, fecha o fone, o microfone, por favor. Tá atrapalhando a aula. Obrigado. O grupo dominado de ciências sociais, tá? Que é o estudo lógico da conduta social do homem, tá? Em que... Aqui, por que tenho que aprender sociologia, gente? Por que vocês têm que aprender, né? Dentre outros motivos, é importante para você entender o mundo que vive as suas relações sociais e a partir disso formar sua opinião crítica e fundamentada sobre a realidade social do mundo, né? Então é aquilo que esses caras aqui fizeram, tá? Emily Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Eles estudaram as sociedades, formaram suas opiniões e as expuseram para o mundo, para que nós pudéssemos assim estudá-las, tá? A sociologia aplica diversos métodos de investigação, como históricos, comparativos, estatísticos e de estudos de caso, tá? Esses métodos não precisam ser utilizados especificamente, nem sequencialmente, nem precisam seguir uma regra, não tem uma regra, tá? Mas se completam para ser usado nas pesquisas, tá? Ela é usada para entender os fenômenos culturais, políticos, etc. Você já sabe. A sociedade ideal. Isso nunca existe, né? Para Jean-Jacques Rousseau, tá? Esse cara aí é um indivíduo também único. Ele dizia que a sociedade influenciava decisivamente no indivíduo. Todo homem nasce bom e a sociedade o corrompe. O que eu acho que é exatamente isso, tá? Todo homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. O meio que você se cria é que vai te corromper, né? Sabemos também que o indivíduo influencia o meio ambiente também, até o destrói em benefício próprio, né? Então, assim, uma sociedade é o conjunto de seus indivíduos com seus valores, suas atitudes, seus comportamentos e suas diversas atividades por eles desenvolvida. Como pode-se observar, o sucesso e o fracasso da humanidade ou de uma sociedade tem origem no indivíduo e na família. A construção dos indivíduos é, por exemplo, da família, dá-se no interior da própria família, na escola, na sociedade e cortou a minha Xerox e agora eu não lembro mais o que é. Tá, minha Xerox cortou.
Então, a pessoa sendo o mais importante na complexidade do assunto é a peça fundamental do todo, pois ela vai mal. Se ela vai mal, tudo à sua volta tende a ir mal. Porque as suas estruturas sociais apoiam na pessoa. O indivíduo deve se ajustar-se ao coletivo, não ao contrário. Ele pensa isso, tá? O indivíduo tem que se moldar à sociedade, não a sociedade se moldar à pessoa. Eu penso mais ou menos assim. São os indivíduos a causa do sucesso ou fracasso de si próprio. Eu também penso assim. E de sua própria família. Ou de sua própria escola. De sua instituição de fé. E, em uma última análise, de sua própria sociedade. A sociedade, para Jean-Jacques Rousseau, possui basicamente 3 categorias de indivíduo. Tá? Contudo, à sua volta, inconformados e os reformadores. Tá? Então, o nosso comportamento decorre a concepção de que teremos da realidade a realidade percebida a partir do eu. O que sou eu e o mundo, os outros, a sociedade, a família e o trabalho. Minha postura na vida depende do modo como estabeleço a relação entre o eu e o mundo. A maneira de sentir, de viver, depende do eu interior e a relação entre essas duas partes, duas metades da realidade, o eu e o mundo. Nós podemos optar entre a realidade, entre a tal dualidade vítima ou solução. Então, o que Jacques Rousseau ele pensava? A pessoa nasce boa e você vai definir, tá, no ambiente que você vive, se você vai ser bom ou ruim, tá? Você se corrompe, você vai em seu benefício próprio. Você vai construir o seu destino. Ele pensa assim. Você é possuidor, entendeu? E você é a soma das suas escolhas, entendeu? Ele pensava assim. Eu também penso como ele, tá? Então, o desenvolvimento da sociologia. A sociologia moderna orienta-se sobre todos os agentes sociais que provocam profundas modificações na sociedade. Tá? O sociólogo não pode perder de vista a noção de relatividade dos fenômenos sociais e diversas formas como esses fenômenos se apresentam no mundo de hoje. Como ciência, a sociologia tem duplo valor. Pode aumentar o conhecimento que o ser humano tem de si mesmo e da sua sociedade, pode contribuir para a solução de problema que ele enfrenta. Gente, vamos entender uma coisa. A sociologia, a sociologia, filosofia e história não fala sobre política, tá? Os principais grupos são classificados como família, vizinhança, escola, religião, profissão, lazer e política, tá? São os grupos primários. Os grupos primários são os grupos com os quais mantemos contato. É o que Jacques Rousseau estava falando, tá lá em cima, sobre o convívio do homem, né? O grupo primário, o grupo secundário e o grupo intermediário, tá? Conforme o ser humano vai se formando, são os grupos que a gente vive. É o que Jacques Rousseau aqui está falando, tá? O nosso comportamento decorre da concepção, são os indivíduos a causa do sucesso ou fracasso, Ele estava querendo dizer isso aqui, ó. Isso aqui, os princípios. Traduzindo tudo que ele estava falando aqui em cima, traduz aqui, tá? Que o ser humano, tá, na sociedade convive
nesses grupos aqui. O primário, tá? Que é o qual a gente mantém contato pessoal direto, que é o número reduzido, que é a família. O secundário, que é as pessoas que a gente não tem muita intimidade, igreja, centro espírita, essas coisas, vizinho. Vizinho a gente até tem intimidade, né? Colega de trabalho, essas coisas assim. Eu não tenho intimidade com colega de trabalho, não. Intermediário, escola, né? Mas assim, mais, oi, tudo bem? Pessoas que vocês pouco se relacionam, né? Parentes distantes, que a gente não gosta de falar, prefere manter a distância. Aquele vizinho fofoqueiro, que a gente só dá bom dia. Eu nem dou bom dia, tá? Enfim, tá? E os agentes de socialização. A família. A família é o primeiro agente de socialização, porque é onde você nasce, tá? É o grupo primário, tá? E permite ter funções básicas, tá? É onde você conhece os primeiros seres humanos. A escola é o principal, né? O objetivo é fomentar a cultura, tá? No sentido mais amplo. Você conhece outras pessoas, convive com outras pessoas que têm diversos tipos de pensamentos, e os grupos de idade que têm a mesma estrutura, mais ou menos o meio social, mesmo, mais ou menos o mesmo pensamento e tal, e etc. Aí o ambiente de socialização, que o indivíduo gerou a divisão dessa ciência em sociologia urbana, rural e comunidade local, tá? São os meios ambientes de grupo racial, cultural, de classe social que pertence. São chamados meios de origem, considerados chamados meios de referência, que são aqueles cujos modelos de fatores não pertencem a eles, de exemplo, a produção de valores de classe média pelos meios de comunicação. Gente, vou mudar assim. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um ambiente de socialização. Eu, tá? Sou nascida e criada na zona norte do Rio de Janeiro. E meu ambiente de socialização, eu adoro, sou apaixonada pelo samba. Então, meu ambiente de socialização é a escola de samba. Entenderam? Entendeu mais ou menos o que é isso? A minha classe social tá ali, entre classe média baixa, entendeu? Classe média baixa. Tô no meio do povão. Tá? É isso. Consenso e conduta social. É o acordo que mantém os membros de um grupo respeitando as normas que os regem. São duas atitudes que caracterizam o consenso social, conduta social, que é conformidade ou de marginalidade. Gente, eu odeio essa parte aqui, tá? É uma parte que eu tento... Eu acho ridícula essa parte da sociologia. Conduta social de conformidade é a aceitação da sociedade por parte do indivíduo, que interiorizou os valores e normas do seu meio social. Essa adaptação ao meio social tem diversas graduações e depende de limites impostos pela sociedade dominante. Uma conduta social de desconformidade, ou anomia, conceito de desenvolvimento por Durkheim em seu estudo sobre o suicídio, tá? Traduz a incapacidade de que sofre o indivíduo de orientar sua conduta ao entrar em conflito com as normas e valores por ele inferiorizados com os da sociedade. Também existe a anomia,
quando se produz uma contradição entre diversas necessidades do indivíduo e possibilidades de que a sociedade oferece de satisfazê-la. Gente, preste atenção. Sabe por que eu odeio essa parte de consenso e conduta social? Por causa do racismo. Só por causa disso. Só por causa disso. Só por causa disso. Por causa dessa merda aqui. Marginalidade. Conformidade ou marginalidade. A conduta social de conformidade e aceitação da sociedade da parte do indivíduo. Se vem um abençoado de Jesus Cristo e não aceita aquela pessoa que faz parte, aquele indivíduo que faz parte da sociedade, entendeu? De outra cor, ele vai lá e marginaliza aquela pessoa. Isso é ridículo. Isso é um estudo da sociologia. E eu acho isso horrível, ridículo. Isso é ridículo. Isso não devia existir. Entendeu? Isso não devia existir. Marginalizar as pessoas por causa da cor, por causa da sua condição social, por causa da sua condição de vida. Isso é ridículo. Eu odeio isso. Entendeu? Mas enfim, o ser humano é ridículo. Um fator importante para que se dê a anomia, segundo Salvador Diné, é que a impossibilidade de satisfação, né, se produza numa sociedade que se pregue a igualdade de oportunidade. E eles não fazem isso, né? É o que o Salvador Diné está falando. Eles pregam uma coisa e fazem outra, né? Nas sociedades em que não existe igualdade, é mais fácil que a resposta que surja seja uma resposta revolucionária. Na sociedade industrial, o processo de socialização provocou na juventude uma atitude de não aceitação generalizada, que manifesta por meio de rebelião pela marginalização social. Fato e ação social. Gente, para a sociologia, os fatos sociais possuem 3 características. Tá? Anota aí, gente. As 3 características da sociologia, tá? Generalidade, exterioridade e coercividade. Anota aí, por favor, as 3 características da sociologia: generalidade, exterioridade e coercividade. A primeira apresenta como fato social é comum às pessoas do grupo. A segunda apresenta-se por ser fato externo do indivíduo, existindo sem depender-se de sua vontade. A terceira mostra-se por meio dos indivíduos que não obrigados a seguir o comportamento fixado pela sociedade. Eu sou a terceira. Eu não sou obrigada a nada. Vão me prender. Vão prender a professora de vocês. Então, lá vem aqui ó, o nome que eu falei. Ó, Durkheim forneceu uma definição do normal e do patológico aplicável a cada sociedade. Oh, meu Deus, eu te amo, Durkheim. O normal é o obrigatório para o indivíduo, o fato social é entidade moral. A sociedade prepondera sobre o indivíduo e deve permitir a realização deste, desde que consiga integrar-se a essa estrutura, havendo então solidariedade entre seus membros. Olha isso! Sabe o que ele disse? Você faz o que quiser, desde que a sociedade te apoie. Entendeu?
Se você for solidário, se alguém te apoiar, você faz. O patológico hindu que vem da sociedade moderna, que sofre com a anomia, ausência de normas. Não há tempo para estabelecer um corpo de regulamentação adequado. Isso pelas mudanças brutais do conhecimento coletivo. É necessário o conhecimento dos fatos sociais que devem ser identificados, para que permitam o desvendamento dos fenômenos sociais. Na ação social, que recai a análise de Max Weber. O cara aqui, hein? Para ele, a sociedade pode ser entendida a partir da reunião de ações individuais. Gente, uma ação individual na sociedade. Ó, olha ele aqui, a foto dele, do bonitão, do alemão. Então, a partir da reunião das ações individuais referidas de forma recíproca, é a ação social o propósito da sociologia. E ela caracteriza-se como qualquer ação realizada pelo indivíduo, que a faz por meio de orientação dos outros. Ou seja, ele nunca vai fazer nada sozinho, né? Porque se está sendo orientado, tem um professor para ensinar, alguém ensina, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Max Weber fixa quatro tipos, né? São várias ações sociais. Aí Max Weber vem e fixa 4. Ação tradicional, delimitada por um costume ou hábito, a que a sociedade já se acostumou. Ação afetiva, delimitada por afetos ou estados sentimentais. Ação racional, com a relação a valores no qual se acredita, de modo consciente, e um valor básico para todas as coisas, independem de seu êxito, não ou não. E ação racional, com relação a fins e ao cálculo da razão, que dá finalidade administrativa, os meios necessários para atingi-las. E estratificação e mobilidade social. São 3 tipos de estratificação. Gente, anote isso aqui. Anote isso aqui, ó. São 3 tipos de estratificação social. Por favor. Entendeu? Anote isso aí, por favor. Desculpa, gente. Anote isso aqui, por favor, tá? Vamos lá. Os estamentos são espécies de estratificação social originada na sociedade feudal da Europa da Idade Média, tá? As classes sociais são típicas da sociedade capitalista, de um grupo de indivíduos que distingue por seu modo de vida, habitat, educação, trabalho e sua ideologia. Tá? Grupos e instituições sociais. Os grupos sociais referem-se a indivíduos com objetivos comuns envolvidos em um processo de integração mais ou menos contínuo. Divide-se em grupos externos e internos, em que o primeiro caracteriza-se pela não participação do indivíduo e o segundo pela participação, tá? A marca do grupo interno é o etnocentrismo, no qual é o centro de tudo, é o grupo. E todos os outros são caracterizados a partir da relação dele, pressupondo também o padrão moral duplo manifestado por diversas maneiras. Toda sociedade, grande ou pequena, é invadida pelo etnocentrismo. Tá? Os grupos podem ser primários ou secundários. Nos primários identificam a família
e o grupo de brincar, e fala, nananana. Os secundários ficam dentro dessa. As comunidades, associações, pois são aqueles que contatos são impessoais, indiretos, intranquilos, tá? Processo e mudança social. Os processos sociais são vários modos pelos quais os indivíduos e os grupos agem uns sobre os outros. Isso é, como eles se relacionam fixando relações sociais. E qualquer mudança na sociedade que seja gerada após a interação de seus membros, os processos sociais podem ser assim caracterizados: interação, socialização, competição, conflito, acomodação, assimilação. O isolamento é a visão oposta da interação, por isso não está incluso nos processos sociais. A interação é a base da vida social. Sem ela, não se pode imaginar qualquer grupo e provocar uma modificação de comportamento nos indivíduos. Tá? Status e papel são inseparáveis, só são distintos para fins de estudo. Não há status que não corresponda a um papel social e vice-versa. Todos devem saber o que pode esperar um dos outros. Mentira! Isso aqui eu discordo completamente nisso aqui em grau, gênero e número, gente. Ninguém sabe o que pode se esperar do outro. O ser humano é uma coisa que você nunca vai saber o que espera do ser humano, entendeu? Nunca. Nada, nunca. Na minha concepção, tá bom? Tá? Você nunca vai saber. Tá? Essa apostila aqui, ela não tem atividade. Tá? Todos devem saber o que pode esperar um dos outros, de acordo com o status que cada um ocupa no grupo social. Mentira, tá? Também devem esperar punições para quando não cumprirem o seu papel. Cada participante de uma estrutura desempenha um papel correspondente à sua posição social. O conjunto de todas as ações que são realizadas quando os membros de um grupo desempenham seus papéis sociais compõem a organização social. Gente, o que eu quero de vocês hoje, a aula foi rapidinha porque é sociologia. Se eu ficar estendendo muito conteúdo, eu já estou no na unidade 3, né? Já fomos em 2 unidades, daqui a pouco acaba a apostila. Então, assim, eu quero que vocês façam um resumo, tá? É muita cara de pau, né? Essa hora querendo entrar na aula. Atrasado, no final da aula a pessoa chega, né? Eu vou botar a apostila lá no grupo pra vocês e eu quero o resumo, tá? Da aula. Eu quero o resumo, tá? Quero o resumo dessas páginas aqui, ó. Até a página 30 e... ó, 37, 38, 39. Eu quero o resumo até a página 39, tá? Eu quero o resumo. Vocês têm um final de semana pra fazer aí. Eu quero esse resumo, tá? Vocês não estão levando a sério e
A partir de quarta-feira, quando começar as aulas de história, filosofia, eu não vou tolerar mais atraso. Eu só vou esperar 10 minutos para aceitar a aula. Passou desse horário, vocês só vão assistir a aula gravada no YouTube, porque estão me interrompendo e eu estou perdendo a linha do raciocínio, tá? Isso aqui é sério, tá? Não é brincadeira, tá bom? Eu não vou aceitar mais passando do horário. Acabou a aula, acabou, tá? Agradeço a quem está comigo desde o começo. Agradeço pelo respeito, pela colaboração. Peço desculpa a quem assistiu a aula pelo Teams. E espero a atividade de vocês lá no grupo da gente, tá? Muito obrigada. Deus abençoe a cada um de vocês, tá?